Todos vocês sabem esse versículo, acho que a grande maioria até já tem esse versículo aqui decorado, apesar que a maioria na tradução da corrigida, né? E a que eu estou usando aqui é a Nova Almeida. Só que a Bíblia aqui, ela vai dizer para nós, né? E assim, se alguém está em Cristo. Essa, na verdade, é a porta de entrada para aquilo que eu quero falar hoje. Hoje eu quero pregar a respeito de uma nova realidade que o Senhor tem para nós. Isso já vai ficar claro na continuação do texto. Na verdade, o título da mensagem é Vivendo uma Nova Realidade. Deus quer que eu e você venhamos viver essa nova realidade, você já vai entender, como eu dizia, o que eu quero dizer com isso, mas nós precisamos desde já entender que a porta de entrada para essa nova realidade é Jesus, é estar em Cristo, é quando nós aceitamos Jesus então como nosso Salvador. Aí a Bíblia vai dizer, é nova criatura. Algumas outras traduções vão optar por é uma nova criação, né? Por exemplo, a nova tradução, nova versão transformadora, eu vou até colocar aí para você. Olha só, logo, todo aquele que está em Cristo, o quê? Se tornou nova criação. Por mais que, né, são sinônimos aqui, parece trazer o mesmo sentido, mas na verdade não. Porque quando fala de uma nova criatura, a gente pensa, né, só de uma forma, não só individual, mas a gente pensa no processo final. Mas quando a Bíblia diz que é uma nova criação, é que a própria criação daquele indivíduo começa diferente. Toda a forma daquela pessoa ter sido criada, e a Bíblia vai dizer lá em Efésios que nós fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras. A Bíblia vai dizer também para nós que nós fomos criados agora, né, com o segundo nascimento, agora, após ter aceitado Jesus, descido às águas do batismo, que nós fomos criados com uma semente incorruptível, a semente da palavra de Deus, que é a palavra que faz esse processo em nós. Então nós nos tornamos uma nova criação. A criação é nova, é diferente. Aí a Bíblia vai dizer, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, né? Ou, como nós lemos há pouco, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas, né? Eu comentava aqui no culto da manhã de uma tradução da Bíblia, infelizmente essa não tem ali no programa, eu não consigo projetar para você, mas é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela traduziu da seguinte forma, eu até anotei aqui para não falar nenhuma palavra errada. Essa última parte diz assim, ó, passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma nova realidade. Vou ler novamente. Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez uma nova realidade. É justamente daqui que eu extraí, então, o título da mensagem hoje. Deus tem para nós essa nova realidade. Nós precisamos entender que nós estamos ao mesmo tempo em duas dimensões. Uma dimensão que é essa que eu estou te vendo, você está me vendo, essa material, essa física, essa que a Bíblia muitas vezes vai chamar da visível. Só que nós estamos vivendo ao mesmo tempo numa outra dimensão, que a Bíblia muitas vezes vai chamar de invisível ou ainda espiritual. Alguns cristãos pensam mais ou menos assim, não, pastor, eu estou vivendo aqui nessa dimensão física, material. Eu estou vivendo aqui. Um dia eu vou morrer, eu vou para o céu, porque eu sou crente, e quando eu chegar lá, aí eu vou viver numa dimensão espiritual. Você está entendendo? A pessoa divide. Não, aqui só existe o material e um dia eu vou para o céu, só vou viver espiritual. Isso não é verdade. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo na dimensão visível e na dimensão invisível. Estamos vivendo ao mesmo tempo no mundo material e físico e no mundo espiritual. E nós precisamos entender, então,
que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, eu espero que você entenda a minha colocação, me é aberta então a porta para essa nova realidade, que está em uma nova dimensão, na dimensão espiritual. E daqui a pouco eu vou falar como é que a gente usufrui então disso, né? Mas entenda só, nós estamos ao mesmo tempo vivendo nessas duas dimensões. Tem um texto da Bíblia que eu gostaria de desde já ver com você, que está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 4. Esse texto, apesar de ser do Antigo Testamento, né, mas ele nos mostra muito claramente como nós estamos ao mesmo tempo vivendo uma esfera tanto material quanto também numa esfera física. E que no mundo, se no mundo espiritual existe uma realidade, no mundo físico e natural também, ou melhor, se no mundo natural existe uma realidade, no mundo espiritual também existe uma realidade que muitas vezes até é conflitante com a realidade física. Quem nunca abriu a Bíblia, se deparou com um texto que declara algo a seu respeito e você, crê naquilo ali, porque é a Bíblia, mas daí você olha para a sua vida e diz, mas isso aqui que a Bíblia está dizendo, eu não estou vivendo. Não é a realidade que eu estou encarando. Você está entendendo? Quem nunca se deparou com isso? Não é verdade? Mas eu creio que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Mas por que não está acontecendo então isso na minha vida? E nós já vamos entender isso aqui. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: então o rei enviou para lá cavalos e carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Eu sempre brinco que essa é a frase do desesperado, né? E ele vai, eu imagino a cena dele com a mão na cabeça, dizendo, ai, meu senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Imagine você, eles vão dormir e está tudo bem, está tudo tranquilo, a rotina de sempre, a vida da forma que está. E aí a Bíblia diz que durante a noite veio aquele exército e cercou toda a cidade. Amanhece o dia e ainda bem cedo aquele servo vai sair, quando olha, a cidade está cercada por tropas, por cavalos, por carros de guerra. E aí vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Essa cidade não está sendo atacada, não é esse o caso. Acontece que está havendo guerra entre a Síria e Israel. Essa guerra já dura ali muitos anos, até várias gerações até. E acontece que o rei da Síria, ele decide então matar o rei de Israel. E para isso ele prepara algumas emboscadas, algumas armadilhas. Mas toda vez que o rei então prepara uma armadilha, imagino mais ou menos, né? O rei sempre passa por ali, coloca lá uns soldados, coloca lá uns espiões para ir lá e matar ele quando estiver passando. Ele passa ali com poucos soldados e tal, né? A guarda em menor número, e assim ele fazia. Só que todas as vezes que o rei da Síria planejava algo, Deus mostrava aquilo para o Eliseu. O Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel, um exemplo, não passe naquele lugar que tem uma emboscada lá para você. Eu acredito que ele deveria mandar alguns servos lá para averiguar, né, e constatar que de fato tinha pessoas ali preparadas para matá-lo. Então, deu errado. Aí o rei da Síria ia lá e planejava fazer um outro plano, dava errado. Fazia um outro plano, dava errado. Fazia um outro plano, dava errado. Porque todas as vezes Eliseu avisava o rei de Israel. Um belo dia o rei da Síria está lá brabo. Reúne os seus maiorais ali na sala de guerra e diz:
Quem que é o X9 aqui? Quem que é o dedo duro? Quem é aqui que está infiltrado aqui no nosso meio, que na verdade trabalha lá para o rei de Israel? Vocês têm que descobrir quem é, porque tudo que nós planejamos aqui dá errado. Alguém se levanta, eu acho que até com medo de morrer, né? Alguém se levanta e diz assim: rei, não é nada disso. Os teus servos aqui todos são fiéis ao Senhor. Todos são fiéis à nossa nação. Não é isso que está acontecendo. Não tem nenhum traidor no nosso meio. O que está acontecendo é que lá em Israel há um homem de Deus, um profeta, ou como eles muito chamavam, um vidente. E toda vez que o rei planeja algo, ele até diz assim: até quando você está lá no teu quarto, e o que você fala lá, Deus revela para ele. Amém. Aí o rei, diante disso, diz assim: bom, então, se eu quero acabar com o rei de Israel, primeiro eu tenho que acabar com quem? Com Eliseu. E aí ele descobre que o Eliseu está lá numa determinada cidade, Dotã. Ele manda, meu irmão, um exército imenso para cercar a cidade, não para fazer guerra contra a cidade, não para destruir a cidade, não para tomar aquela cidade, mas para matar um homem, o Eliseu. E aí, esse servo, esse jovem, esse servo, é só servo do Eliseu. Está no rolo junto. Então, não é à toa que ele está lá: ai, meu Senhor, e agora? O que é que nós vamos fazer? E aí o Eliseu, ele libera uma palavra, olha só, diz assim, ó: ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Não é isso que ele está falando? E aí aquilo não faz sentido para o servo. Ele começa a fazer as contas. Eu fico imaginando ele assim: 1, 2, 2, 1, 1, 2. Aí ele dá uma olhadinha lá na janela, fervendo de gente, soldado para tudo que é lado. Amém? E ele volta lá e não fecha as contas, não bate, não dá. E aí o Eliseu, ao perceber que aquele servo ali, ele está checando, na verdade, a realidade errada, ou na dimensão errada, isso já vai ficar mais claro para nós, o Eliseu faz uma oração, diz assim o 17, e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. Meu irmão, é claro que o Eliseu não está orando no que diz respeito aos olhos naturais, à visão natural, mas Eliseu, ele está fazendo essa oração para que aquele servo conseguisse enxergar uma nova realidade que estava disponível a eles. Amém. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga a glória a Deus. Ele conseguiu enxergar, meu irmão, aquilo que nós estamos falando hoje, uma nova realidade. Uma realidade espiritual, sim, é verdade, mas que é tão real ou ainda mais do que a realidade física, do que a realidade terrena, do que a realidade material. Enquanto ele queria conferir aquilo que Eliseu havia falado, a palavra que Eliseu havia liberado, ele tenta conferir no campo natural, ele não consegue contemplar aquela realidade. Mas quando os olhos dele são abertos, você está entendendo? Para outra dimensão, para a dimensão espiritual, é a hora que ele consegue enxergar uma outra realidade. Quantas vezes o mesmo acontece comigo e contigo? Lembra que eu falava há pouco? Também nos é liberado
da parte de Deus uma palavra como essa. Mas são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. A Bíblia vai dizer isso no Novo Testamento também. Amém. E aí, qual que é o nosso erro? A gente quer conferir isso na esfera errada, na dimensão errada. A gente vai querer conferir isso naquela realidade que está diante dos nossos olhos, material, terrena. E aí a gente diz, mas não faz sentido, a conta não fecha. Mas deveríamos olhar para a dimensão correta. Está me acompanhando ou não? Deveríamos colocar os nossos olhos no mundo espiritual. Mas, pastor, como que eu posso fazer isso? Eu não consigo enxergar no mundo espiritual. Como que eu posso fazer isso? Eu não consigo ver o invisível. Ah, nós conseguimos sim. Amém. E como é que nós conseguimos, então, enxergar essa realidade? Vamos para Hebreus capítulo 11 e versículo de número 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Repito mais uma vez, quantas vezes o nosso problema é estar olhando, é estar procurando na dimensão errada. Abrimos a Bíblia, lá a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Olha aqui, mas essa dor e essa doença. Não, a realidade é outra, a realidade é diferente. Opa, de que realidade nós estamos falando? E esse milagre que eu acabei de citar para você, esse é apenas um, porque por diversas vezes na Bíblia, a gente vai se deparar justamente com isso, com milagres semelhantes. Amém? Enquanto os espias estão falando, os 12 espias lá no caso, estão falando da realidade que está diante dos seus olhos, natural, estão dizendo, essa terra não é para nós, os moradores que habitam nela são muito mais poderosos do que nós. Josué e Caleb estão olhando uma outra realidade. Você está entendendo? Uma realidade espiritual baseada naquilo que a palavra de Deus diz. E eles estão declarando, se Deus se agradar de nós, Ele nos entregará, eles serão o nosso pão. Subamos animosamente, vamos possuir essa terra por herança. E os únicos que desfrutaram de toda uma geração, os únicos que desfrutaram daquela terra, foi Josué e Caleb. Perceba que eles desfrutaram daquela bênção no mundo material e físico. Porque primeiro conseguiram enxergar uma realidade que era espiritual. Você está entendendo? A mesma coisa é para mim e para você. Eu fico imaginando, voltando, já vamos ler Hebreus 11, mas eu fico imaginando aquele servo lá. Meu irmão, eu acho que na hora virou macho. Sim ou não? Ele estava lá, ai meu Senhor, o que faremos? E agora? A hora que ele contempla essa outra realidade, que tem um exército muito maior para protegê-los do que para atacar. Ah, mas tu for o Pedro, deve ter saído lá. Pode ver, pode ver. Verdade, não é? Meu irmão maior ficou brabo na hora, criou uma coragem gigantesca. É o que nós precisamos. A Bíblia vai falar de Agar lá no deserto, com Ismael, que acabou a água. Você acha que aquela mulher não procurou por água? Claro, porque procurou, já havia dias que ela estava procurando por água. Mas chega um momento que ela vê que Ismael está tão debilitado, está tão fraco, que ele não vai resistir, que ele vai morrer. Ela coloca ele debaixo de uma árvore, toma uma certa distância, a Bíblia vai dizer para que ela não visse o filho morrer. Então ela fica de longe, acompanhando, cuidando ali, mas a uma certa distância. E ela vai orar, vai falar com Deus, né? Agora, a Bíblia diz que Deus não ouviu a oração dela, mas que ouviu o clamor do menino, o grito de socorro do menino. E aí a Bíblia diz que quando Deus ouve, então, o menino, Deus vai falar com Agar. E quando Deus fala com Agar, aí a Bíblia vai dizer assim, e viu ali um poço. Foi lá,
pegou da água desse poço e deu ao menino de beber. Meu irmão, repite, você acha que ela não tinha procurado o poço ali? Mas aquele poço, ele simplesmente não existia no mundo material e físico. Foi onde ela estava procurando a água. Depois que ela tem aquele encontro com Deus por causa do clamor do menino, e Deus fala com ela, então a mesma coisa que havia acontecido com esse servo aconteceu com ela. Deus abriu os olhos dela para enxergar uma nova realidade. Você está entendendo? E aí, quando ela passa a enxergar essa nova realidade, ela consegue lá, entenda, quando eu estou falando da gente ver, não é simplesmente assim, no mundo espiritual tem, mas fazer o quê? Não adianta nada para mim. Não, adianta sim, porque ela foi lá, pegou dessa água, deu a beber o menino recobrou as forças, e aí a Bíblia continua dizendo que ele foi flecheiro, foi caçador, e ele, então, ali não morreu, né? Que ele sobreviveu, que ele formou ali até uma família inicialmente, depois veio a formar até uma nação. Amém? Então nós precisamos entender isso. E a Bíblia aqui ela vai dizer para nós, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém, igreja? Olha como a Bíblia, ela descreve a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Aquilo que eu espero, claro, baseado na palavra. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu dou ouvidos a ela, quando eu recebo a palavra como palavra de Deus, surge a fé, surge uma esperança, surge uma expectativa. Eu espero que aquilo que a Bíblia diz vai acontecer na minha vida. A fé é isso, é a certeza que vai acontecer aquilo que eu espero. Mas a fé também é mais disso, essas duas coisas. A convicção, agora eu chamo a tua atenção para isso, de fatos que não se veem. Amém. Meu irmão, muitas vezes nós imaginamos a fé mais ou menos assim. A fé é eu crer em algo que ainda não aconteceu. Não é mais ou menos isso? Né? A fé é eu crer que vai acontecer algo que ainda não aconteceu. Geralmente a gente pensa a fé mais ou menos assim. Agora perceba que a Bíblia vai dizer que não é isso. Que é isso, pastor? Mas eu sempre pensei assim, pois é, mas a Bíblia diz que não é isso. A Bíblia diz que é a convicção de um fato. Essa convicção é baseada em um fato. Não em algo que ainda não aconteceu, mas na verdade em algo que já existe. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas que eu não estou vendo. E aí, meu irmão, faz todo sentido diante de tudo aquilo que nós estamos discorrendo até agora. Que nós estamos vivendo ao mesmo tempo em duas realidades. A gente já vai continuar a leitura aqui de Hebreus 11, isso vai ficar muito mais claro para você, que é disso que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia está falando de duas realidades diferentes. E a fé é aquilo que me dá condições para eu conseguir enxergar uma outra realidade, uma nova realidade. A realidade que o olho humano não consegue ver. Uma realidade que não é visível, mas é uma realidade. É um fato. E então eu tenho a plena convicção naquele fato. Que lá no mundo espiritual aquilo é meu, aquilo está pronto, aquilo já aconteceu. A fé, então, é esse veículo entre o mundo material e físico e o mundo espiritual, ou, como a Bíblia chama, entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso vai ficar claro quando a gente continuar a leitura. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Sem a fé, isso não faz sentido para nós. Mas é através da fé que nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Olha só,
De maneira que o que é visível, visível, poderíamos falar palpável, o mundo natural, veio a existir de coisas que não são visíveis. Então foi o invisível que fez o visível. Perceba que a Bíblia define o que é fé e depois vai falar de dois mundos, de duas realidades, ou como eu dizia há pouco, de duas dimensões. Amém? A visível e a invisível. E diz que é pela fé que nós entendemos que essas duas existem. Agora, a Bíblia vai dizer que a fé é a convicção de fatos que não se veem. E depois vai definir o que é isso que não se vê. É aquilo que está no mundo espiritual. Você está entendendo em nome de Jesus? Olha, gente, eu vou brincar aqui com vocês, tá? Eu não estou pregando isso aqui sobre nenhuma influência de filme de ficção, tá? Amém? Mas simplesmente baseado na Bíblia, na palavra de Deus, só para ficar claro. Mas eu não consigo explicar isso aqui de outra forma, tá bom? Eu não consigo explicar isso aqui de outra forma. Então eu vou usar isso como exemplo, tá? Você já deve ter assistido um filme desses aí da vida, que tem um monte assim, de um portal entre duas dimensões. Um portal ali que vai unir então, né, dois mundos, duas dimensões diferentes. Não tem um monte de filme assim? Né, o pessoal mais nerd aí vai ter mais facilidade com o meu exemplo. Mas, então imagine que nós estamos, né, ou melhor, nós estamos nos dois ao mesmo tempo, como eu dizia. Mas nós estamos muito mais familiarizados com o mundo natural. Você concorda comigo? Muito mais naturalizados com ele. Com o mundo físico. A fé, então, só voltando lá atrás, lembra que é através de Jesus, de Cristo Jesus, que me é aberta essa porta. Que eu tenho a oportunidade de viver isso. Vamos dizer que Jesus é esse portal. Ele mesmo disse que ele é a porta. Amém? Então, Jesus é isso. A fé, ela me dá condições de enxergar essa nova realidade. Jesus é a porta, é o portal. Mas eu consigo, pela fé, enxergar o que é invisível, o que é espiritual. E é a fé que é o veículo que consegue passar de um lado para o outro. É a fé que consegue ir lá na dimensão espiritual e trazer para o lado de cá uma nova realidade. Olha só, antes de eu falar de qualquer bênção, deixa eu falar da própria salvação. A salvação é assim. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O veículo é a fé, que nos traz a graça. Do lado de cá, eu sou um pecador, você também. Não merecemos a salvação. Se não for a graça nos ser disponibilizada, então eu não vou ser salvo. Não é isso? Mas é pela fé, quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, quando eu creio na obra de redenção de Cristo Jesus, eu consigo, através desse portal, enxergar uma outra realidade. Uma vida santa. Uma vida onde Jesus pagou pelos meus pecados e aonde eu posso morar no céu. A gente já vai falar disso mais para frente, onde eu posso desfrutar da própria natureza divina. Amém? E é a fé que vai então e traz do mundo espiritual e traz dessa nova dimensão invisível a graça. E eu recebo a graça que me traz a salvação. Você está entendendo?
Agora, da mesma forma, é qualquer outra bênção, é qualquer outro milagre. É a cura, por exemplo. Eu olho para o meu corpo, ele está doente. Essa é a realidade. A realidade física é que eu estou doente, é que eu estou com esse problema físico, é que eu estou com a minha saúde debilitada e assim por diante. Mas pela fé, eu consigo então olhar uma nova realidade. Está me acompanhando ou não? E nessa dimensão não existe doente. Nessa dimensão existe a cura. Nessa dimensão, a minha cura é um fato. Lembra de Hebreus 11? É um fato. Então, pela fé, eu me aproprio daquilo ali. Aquilo que tanto a gente chama de tomar posse. Eu digo, não, é essa realidade que Deus tem para mim. Eu não vou crer nessa realidade, eu vou crer naquela realidade ali. Você está entendendo? Então, pela fé, eu recebo isso. E aquilo que só existia lá no mundo invisível, espiritual, passa a existir no mundo material, no mundo físico. Porque o mundo físico foi criado pelo mundo espiritual. O que regula o mundo físico é o mundo espiritual. Quem manda no mundo físico é o mundo espiritual. Você está entendendo? E é a fé que consegue fazer essa ponte, que consegue transportar isso para mim. É isso que a Bíblia está dizendo. Se a gente der um pulo aqui, vamos lá para o versículo 24, Hebreus 11 ainda, versículo 24. A Bíblia vai falando de vários heróis da fé que pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo, pela fé fizeram aquele outro. Aí vamos entender do que a Bíblia está falando. Pela fé, alguém conseguiu enxergar uma outra realidade lá do outro lado e trazer aquela realidade para cá. Não é isso. Depois você confere lá, vai lendo Hebreus 11, a lista dos heróis da fé, mas nessa perspectiva. Pela fé, o que a Bíblia está dizendo? Aquelas pessoas conseguiram enxergar uma nova realidade e conseguiram passar a viver uma nova realidade. Uma mulher que era estéril, conseguir gerar filhos. Conseguirem fechar a boca dos leões, apagar a força do fogo, vencer exércitos estrangeiros com efetivo, com um número infinitamente menor, e assim por diante. E vai falando lá dos feitos dos heróis da fé. Mas como que eles fizeram isso? Pela fé. Aí a pergunta que eu fazia há pouco, mas como é que eu posso enxergar o invisível? Como é que eu posso me apropriar daquilo que está lá no mundo espiritual? A resposta bíblica é o quê? Pela fé. É assim que eu faço isso. E aí a Bíblia vai dizer, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Agora eu te pergunto, essa recompensa era visível ou invisível? Meu irmão, você consegue entender? A Bíblia diz que isso foi pela fé que Moisés ele conseguiu enxergar as riquezas que traria para a sua vida ele ser maltratado com o povo de Deus por amor a Cristo. Amém. E aí a Bíblia vai dizer que ele entendeu que aquilo ali valia muito mais do que as riquezas do Egito. Gente, você faz ideia o que eram as riquezas do Egito? Tem gente até hoje cavando buraco tentando achar as tumbas de Faraó. Verdade, não é? Porque aquela turma era enterrada lá com riquezas sem fim. Então, ele tinha tudo aquilo à sua disposição, mas ele consegue enxergar pela fé, como a Bíblia diz, uma outra realidade. Ele diz, essa vale muito mais a pena. Mas você vai ter que ser maltratado. Do outro lado, você vai ter prazeres transitórios do pecado. Não, eu abro mão dos prazeres transitórios do pecado. Eu prefiro ser maltratado por causa de Cristo. Amém, igreja? Mas eu
vou desfrutar dessas riquezas, são muito maiores. Meu irmão, é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos conseguir enxergar em nome de Jesus Cristo. Que aonde a gente vai morar, meu irmão, não tem dinheiro nesse mundo que possa comprar, que possa pagar. Mas a gente precisa entender essas verdades. Se nós não entendermos, e até mesmo que é possível, né, nós não só desfrutarmos disso quando chegarmos no céu, claro que galardão é só quando chegarmos no céu. Vamos diferenciar duas coisas aqui. Galardão é uma recompensa, é só quando eu cruzar a linha de chegada. Não adianta eu querer pegar antes. Amém? Né? Eu só vou desfrutar quando chegar lá. Mas existem muitos, e a gente já vai ver outros textos que reforçam a ideia, muitas coisas que eu posso desfrutar agora, nesse momento. Mas eu preciso entender essas verdades. Vamos continuar aqui. Aí continua no 27 assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A corrigida traduziu assim, ó, porque tinha, é o 27. Aqui, ó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que invisível é esse que a Bíblia está dizendo? É só você lembrar do começo desse mesmo capítulo de Hebreus 11. Que pela fé nós entendemos que as coisas visíveis foram criadas das invisíveis. O invisível aqui que a Bíblia está dizendo é o mundo espiritual. Então a Bíblia diz que ele ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, ele conseguia olhar do outro lado desse portal. Está entendendo, em nome de Jesus? E ele caminhava então para lá. É aquilo que eu vou viver. E a Bíblia diz que ele ficou firme. Sabe por que muitas vezes nós somos volúveis, cheios de altos e baixos? Porque às vezes, ora a gente olha para lá, ora a gente olha para cá. Não é assim? Olha, a gente olha para aquilo que a Bíblia diz, para a realidade lá do mundo espiritual. Olha, a gente olha para cá, para o mundo material. Mas está difícil. Não, mas a Bíblia diz, né? Eu tenho que crer em nome de Jesus. Mas também, né? Mas... E assim fica. Mas a Bíblia diz que ele ficou firme porque ele estava vendo o invisível. É o que eu e você podemos fazer pela fé. Enxergar o invisível e ir para essa direção. Para a gente acabar, vamos ver dois textos aqui. Primeiro de Efésios, capítulo 1 e versículo de número 3. Efésios 1, 3. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o que diz aqui? Em Cristo. Lembra que eu falava há pouco, né? E o texto que a gente começou já diz isso: aquele que está em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que se fez uma realidade nova. Diga a glória a Deus. Meu irmão, aqui a Bíblia diz a mesma coisa, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Qualquer bênção que você possa imaginar, Deus já nos abençoou com ela. Aí alguém diz: pastor, então por que eu não estou vivendo isso? Você está procurando na dimensão errada, porque a Bíblia diz que essas bênçãos, primeiro, elas são espirituais e elas estão nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, isso. Amém? Então, os meus olhos precisam estar na dimensão certa e pela fé eu receber, eu me apropriar, eu tomar posse, então, disso. Outro texto que eu quero ler com vocês, está lá no finalzinho da Bíblia, segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 de Pedro 1, 3. É um texto até parecido com o do Efésios, mas aqui traz um detalhe a mais ainda. Diz assim, ó: visto como o seu divino poder nos deu
tudo o que diz respeito à vida e piedade. Meu irmão, pare e pense um pouquinho, vamos tentar fazer um exercício aqui. Pare e pense um pouquinho numa bênção que você tem pedido, numa bênção que você tem orado. Essa bênção diz respeito à vida, diz respeito à piedade. A piedade é o apego, é o amor às coisas de Deus. Pastor, eu estou orando para Deus abrir uma porta de emprego para o meu familiar. Isso diz respeito à vida? Sim, coisas da vida. Aqui não é necessário a gente trabalhar, né? Então, são coisas que diz respeito à vida. Pastor, eu estou orando pela minha cura, pela cura de um familiar. É o que diz respeito à vida? Sim. Pastor, eu estou orando porque eu quero ser batizado no Espírito Santo. É algo que diz respeito à vida? Não necessariamente, mas é o que diz respeito à piedade, ao amor, ao apego pelas coisas de Deus. Você está entendendo? Eu estou orando por um dom. Eu estou orando pelo meu ministério, eu estou orando para Deus me usar cada dia mais. Então são coisas que dizem respeito à piedade. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, meu irmão, se nós não estamos orando errado, qualquer oração que a gente faça, cai aqui. Você está entendendo? Né? No que diz respeito à vida e à piedade. Claro, só se eu estou meio louco da cabeça e estou orando para alguém morrer, estou orando para... Né? Aí eu já está com algum problema aí. Mas fora isso, fora esses extremos, então, tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já me deu. Agora a Bíblia diz, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Está falando de quem aqui? De Jesus. Perceba que, mais uma vez, a Bíblia sempre vai deixar muito claro que o portal, não sei se você entende, que a porta é Cristo. Amém? Que é através dele, que é estando nele, que eu tenho a condição de viver essa nova realidade. Aí a Bíblia vai dizer no 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Mas para que Deus tem nos dado essas promessas? Essas declarações que a Bíblia diz? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém, igreja? A Bíblia vai dizer que Deus vai nos dar preciosíssimas promessas, amém, igreja? Para que através dessas promessas, para que através daquilo que a palavra de Deus declara, eu possa ser participante da natureza divina. Eu possa receber e participar da natureza divina aqui nessa terra. Um dia nós iremos morar no céu. E aí nós só vamos estar em uma dimensão, a dimensão espiritual, por toda a nossa eternidade. Amém? Ou por toda a eternidade. Mas, enquanto isso, nós vivemos nessas duas dimensões. Só que alguns acham que a gente só vai poder desfrutar da natureza divina quando chegar lá. Não, nós podemos desfrutar da natureza divina aqui. Quando? Diz a Bíblia, através das promessas de Deus. Quando eu consigo, então, pela fé, enxergar essa nova realidade que o Senhor tem para nós e pela fé me apropriar, receber essa realidade. Então eu começo a me fazer participando da natureza divina. Por exemplo, aí talvez fique claro o que eu quero dizer. Quando eu, porque ouvi a palavra, porque me converti, porque desci as águas do batismo, nasci de novo, fui feito uma nova criação, agora eu tenho dentro de mim o amor. Amém? Que todo cristão precisa ter. Amém, igreja? Né? Eu tenho o amor dentro de mim. Você percebe que eu me tornei participando da natureza divina? Porque amor faz parte da natureza divina. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então agora eu me tornei um participante. Eu consigo desfrutar, eu consigo usufruir, consigo participar
da natureza divina, de algo que é divino. Só dei esse exemplo que talvez seja aí o mais fácil de dar, mas tudo aquilo. A Bíblia vai dizer que quando nós chegarmos no céu, lá não vai haver doença, lá não vai haver choro, lá não vai haver morte. Então, quando eu consigo transportar a cura, a saúde, eu também não estou participando da natureza divina, né? A prosperidade, ou lá no céu vai ter miséria? Gente, as ruas vão ser de ouro. Amém? Né? Então, tudo isso, uma família abençoada, uma família unida, e assim por diante. Então, eu me torno participando da natureza divina. Só que nós precisamos entender que tudo isso que nós estamos falando é pela fé. E aí, por último, para acabar, mas o que é a fé? A fé é a convicção em fatos que não se vê. É eu conseguir olhar para o mundo espiritual baseado naquilo que a Bíblia diz, amém? Eu conseguir chegar lá e dizer, aquilo é um fato, aquilo é uma realidade, aquilo existe, aquilo é para mim, e eu estou me apropriando disso então. Pela fé eu recebo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.